Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, eu vou te fazer um convite. Acesse o nosso site para ter ali acesso a diversos recursos para o pregador expositivo, para o pregador bíblico, pregador da Palavra de Deus. É um grande prazer estar recebendo aqui o seu acesso, a sua visualização. Nós ficamos um tempinho aí sem gravar novos vídeos para o canal, preparando alguns materiais, nos reciclando a respeito do tema da pregação e hoje eu quero falar com você a respeito do poder do Espírito Santo na pregação. Se você tem apreciado os nossos vídeos, tem apreciado aqui o conteúdo, eu vou pedir para você, deixe seu like, deixe seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue aqui os nossos conteúdos para as pessoas que você também sabe que apreciam esse tema. Tá bom, meus amigos? Hoje eu quero falar a respeito de um capítulo específico desta obra aqui, ó. O Foco Evangélico de Charles Spurgeon, tá bom? Ele é um volume da série Um Perfil de Homens Piedosos. A gente já falou a respeito dessa série aqui. Tem outros vídeos no nosso canal de outros volumes. Tem de Martin Lloyd Jones, de Calvino. Então dá uma procurada aqui nos nossos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. E nesse livro aqui em específico, tem o capítulo 6 em que Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, ele vai falar a respeito do poder do Espírito Santo na pregação. O capítulo 6 ele tem esse título, Testemunho de Poder pelo Espírito. E aqui diz para a gente, a verdadeira explicação do ministério de Spurgeon se encontra, portanto, na pessoa e no poder do Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem tratado a questão do Espírito Santo nas suas pregações? Você tem dependido desse poder ou você tem confiado na sua própria sabedoria, na sua própria força, na sua própria eloquência? Porque, convenhamos, quando a gente fala a respeito da pregação, e se você aprecia esse tema, tenho certeza que você tem diversos comentários bíblicos, bíblias de estudo, você ouve várias pregações, faz cursos de pregação, e você tem uma técnica muito grande a respeito da pregação. Eu não tenho dúvida disso. E muitas vezes a gente pode ser levado a confiar unicamente na nossa técnica, nos nossos recursos para a pregação. E deixamos de lado, deixamos um pouco esquecido o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, por mais eloquente que nós sejamos, por melhor técnica que nós tenhamos, a nossa pregação, ela vai falhar, tá bom? Ela vai falhar. E aqui nesse livro eu quero dividir com vocês uma história onde Spurgeon pregava, tinha uma escadaria, o púlpito que dava acesso à escadaria tinha cerca ali de 15 degraus, tinha uma escada com cerca de 15 degraus. E conforme ele ia subindo esses degraus para pregar, ele ia repetindo consigo mesmo: Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Aqui, Spurgeon declarava a sua confissão de acreditar que o poder do Espírito Santo é que move o pregador. Eu separei aqui alguns destaques que eu quero dividir com você, que diz o seguinte: a não ser que o Espírito Santo abençoe a palavra, nós que pregamos o Evangelho somos os mais miseráveis dentre os homens, por tentarmos uma tarefa impossível. Entramos em uma esfera onde nada senão sobrenatural adiantará. Se o Espírito Santo não renovar os corações de nossos ouvintes, nós não podemos fazer. Se o Espírito Santo não os regenerar, nós não o faremos. Se ele não enviar a verdade para habitar nossas almas, nós estaremos falando como aos ouvidos de um cadáver. Então aqui, Spurgeon encarava a tarefa da pregação como uma tarefa, inclusive, sobrenatural, dependente do poder do Espírito Santo. Não é apenas uma palestra, não é somente alguém ali que está lendo o texto bíblico, explicando o texto bíblico e aplicando o texto bíblico na vida das pessoas, mas ali tem uma comunicação do poder de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. O apóstolo Pedro vai dizer que a palavra é viva e nos dá crescimento. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural e precisa do Espírito Santo para fazer com que esse poder sobrenatural invada a vida das pessoas e dê vida para cada uma delas. Spurgeon ainda ele continua: para nós, como ministros, o Espírito Santo é absolutamente essencial. Sem ele, o nosso ofício é apenas um nome. Ele vai dizer mais: se não tivermos o Espírito que Jesus prometeu,
não poderemos cumprir a missão que Jesus ordenou. Ou seja, a missão de ir e pregar este evangelho do reino por toda a nação, tribo e língua é uma obra do Espírito Santo. Deus quer usar você para levar essa pregação a todas as pessoas. Ele vai acrescentar: sendo a conversão uma obra divina, temos de tomar cuidado para depender exclusivamente do Espírito de Deus. É interessante ele usar essas palavras aqui, não é? Porque hoje em dia nós sabemos que a pregação, ela utiliza vários recursos para tentar alcançar o coração das pessoas. As luzes são baixadas, o som de fundo é colocado ali de uma maneira a tocar os corações, não é mesmo? O pregador ele faz um apelo comovente, conta um testemunho que vai tocar os corações, mas muitas vezes nós esquecemos que a obra de conversão é uma obra sobrenatural, é uma obra divina, uma obra que somente o Espírito Santo pode realizar. Olhando para ele, para a obtenção do poder sobre as mentes dos homens. Não deveríamos nós orar de forma mais importuna pela unção sagrada? Não deveríamos, na pregação, dar maior alcance à sua operação? Não fracassamos em muitos de nossos esforços justamente porque ignoramos na prática, quando não na doutrina, a pessoa do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo ele tem que nos acompanhar em todo o momento da pregação. No livro Pregação Expositiva, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai deixar de uma maneira muito clara que todo o processo de preparação do sermão até a sua pregação, ele precisa ser regado por uma vida de oração. O pregador, antes de tudo, ele tem que ser um intercessor, ele tem que orar. E parte desse papel da oração envolve pedir a direção, a sabedoria do Espírito Santo para que nós possamos selecionar o texto correto e também pregar esse texto da melhor maneira possível. Nós precisamos dessa sabedoria. Esse é um ponto que Spurgeon ele vai salientar aqui também. Ele pede a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, para escolher o texto que aquela congregação está precisando. E não somente isso. Ele pede a sabedoria do Espírito Santo para que ele possa comunicar essa mensagem da maneira que aquela congregação precisa ouvir. Isso já deve ter acontecido com você, né? Você tem um sermão e você já pregou ele em outras igrejas. E em cada igreja você pregou ele de uma maneira diferente. Por quê? Cada congregação precisa receber essa mensagem de uma maneira. Uns vão precisar de uma mensagem mais exortativa, outros vão precisar dessa mensagem de uma maneira mais consoladora, outros vão precisar dessa mensagem mais de repreensão, tá bom? E o Espírito Santo é que vai nos dando o tom de como pregar essas mensagens, uma vez que nós colocamos-nos inteiramente à sua disposição, em que nós falamos, Senhor, usa-nos. Eu tenho uma oração que eu costumo fazer quando eu vou preparar um sermão e quando eu vou pregar, que é, Senhor, coloque na minha mente as suas palavras, no meu coração e nos meus lábios, para que nada que venha a sair seja do homem, mas seja a palavra de Deus. Então aqui a gente percebe da importância do Espírito Santo na pregação, tá bom? Vai ter um texto aqui de Spurgeon que eu quero separar para você, que diz o seguinte, ó. Ele vai dizer para nós a seguinte frase: seria melhor dizer 6 palavras no poder do Espírito Santo do que 70 anos de sermões sem o Espírito. É preferível dizer 6 palavras no poder do Espírito Santo do que 70 anos em sermões sem o Espírito Santo, sem a atuação do poder do Espírito Santo. Como você tem pregado? Você tem dependido desse poder do Espírito Santo? Esse poder, ele está à disposição. A própria palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o próprio Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. Ele é o consolador prometido por Cristo para nos auxiliar na tarefa da pregação do Evangelho. Esse é o poder de Deus que está à disposição de todo pregador que humildemente se submete à sua direção. Como você tem pregado? Eu espero que depois desse vídeo você clame ainda mais pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.